Olá, conforme veiculado mais cedo, hoje falaremos sobre direito instrumental, direito processual, dentro ou pela busca do direito material do direito em saúde. Semana passada, na live que falamos sobre medicamentos de alto custo, em conjunto com a doutora Priscila Moutinho, do Instagram clínica.jurídica, nós até mencionamos que os advogados especialistas na área da saúde não têm veiculado muitos conteúdos sobre o direito instrumental para a busca do direito material, que pode ser considerado tão importante quanto esse direito material, né? Saber manejar bem o processo é muito importante, até porque para promover a celeridade pela busca desse direito material. Nós sabemos, inclusive os pacientes sabem mais que nós mesmos, advogados, né, que o direito do paciente ele deve ser dado a ele ontem, não hoje. As questões do direito material em saúde são muito urgentes, muito emergentes. São decisões que, por vezes, tutelam o bem maior, o bem da vida. E o nosso escritório desenvolveu uma tese processual, do direito processual, para abarcar determinadas situações que nem mesmo a tutela provisória de urgência de natureza antecipada inaudita altera pars contempla a concessão da antecipação do direito material. Em quais condições nem a tutela provisória de urgência antecipada pode conceder a liminar ao indivíduo? Em quais tipos de procedimentos em saúde? É isso que falaremos agora. Então, há muito tempo, os direitos dos pacientes não vêm sendo respeitados, nem tampouco assegurados, mesmo tendo dispositivos constitucionais para tanto. Um desses momentos, por exemplo, está relacionado à realização de determinados procedimentos ou tratamentos médicos que estão condicionados a, por exemplo, uma piora clínica do doente, como a implantação de uma bomba de infusão farmacológica na região medular, está condicionada à piora, por exemplo, da espasticidade motora do paciente. Uma cirurgia bariátrica está condicionada ao aumento de peso do paciente, para que ele atinja um percentil estabelecido pelos protocolos clínicos de obesidade mórbida para a realização deste procedimento. E, principalmente, o maior procedimento que está condicionado previamente a uma situação anterior são os transplantes de órgãos. Estão condicionados à apresentação de um doador para um receptor. Se eu não tenho doador, eu não posso fornecer o direito material do transplante de órgão, porque eu não tenho a condicionante não se encontra presente. Então, nobres advogados, advogadas, todos estes tratamentos e procedimentos médicos condicionados à existência de um segundo fator para sua realização, quer seja por piora clínica do paciente, quer seja a existência de um doador para transplantar determinado órgão ao receptor, é visto pelo judiciário como condição sine qua non para a concessão satisfativa de tutelas provisórias de urgência de natureza antecipada. Ocorre que,
se o paciente ingressar com este tipo de manejo processual, tutela provisória de urgência de natureza antecipada, mas no momento do protocolo da petição inicial não existir a malfadada condicionante, e isto não for evidenciado cristalinamente pelo magistrado, infelizmente, este remédio processual emergencial, a tutela provisória de urgência antecipada, restará prejudicado, posto que será negado pela falta destas condicionantes. Os julgadores entendem que a falta destas condicionantes para a concessão da medida pleiteada não atingem os pressupostos de verossimilhança dos fatos alegados, da fumaça do bom direito e, especialmente, o perigo da demora. Este último pressuposto processual, senhores, diga-se e repita-se, o perigo da demora, ele não é percebido pelo juiz, visto que a demora não está latente no caso em concreto, já que a condicionante necessária para a realização do procedimento ou tratamento inexiste naquele momento do protocolo da petição inicial. Porém, contudo, no entanto, todavia, a angústia de um doente e de seus familiares que está aflito, muitas vezes à beira de um colapso psicológico, pensando que, nossa, eu preciso piorar da minha saúde para entrar com uma ação judicial emergencial, pois a condicionante para conseguir a medida jurídica é a minha piora clínica. Só assim conseguirei atingir os pressupostos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil? Ou ainda, meus senhores, minhas senhoras, aquele indivíduo que está na fila dos transplantes de órgãos há anos, fica imaginando que se o ente público, Estado, município ou União, ou a operadora de plano de saúde, negar a realização da cirurgia quando houver a presença de um doador para transplantar, só poderia ingressar com a tutela provisória de urgência de natureza antecipada quando existisse a presença deste doador. Nessa perspectiva, senhores, em meio aos desmandos judiciais de que tratam esta matéria, nota-se que o sentimento de doentes nestas condições é de revolta, e com razão de ser, e de assistir, singularmente em detrimento e com base na ideologia do jurista tcheco Karel Vazak, que estipulou a primeira geração dos direitos fundamentais que se tem notícia, sendo a mais importante o direito à vida. Direito à vida. Neste sentir, por tudo que até aqui mencionamos e demos de exemplo a respeito desses procedimentos médicos, de tratamentos que necessitam de condicionantes prévias, o direito à vida não pode e não deve estar sujeito a estas condicionantes.
para se garantir a sua subsistência. Percebe-se então que apresentar uma tutela provisória de urgência antecipada somente quando ocorrer a existência da piora clínica do paciente ou a presença de um doador de órgãos para um futuro transplantado ameaça o direito fundamental de primeira geração. Pois, pelo fato do enfermo, do doente já estar debilitado, ter de esperar uma resposta do Poder Judiciário, somente quando existir estas salvaguardas, pode lhe causar abalos psicológicos enormes e ainda desencadear outros tipos de comorbidades patológicas, que não necessariamente têm a ver com a piora clínica, e estaria justamente adstrita à condicionante necessária para a realização de seu tratamento principal, mas sim causar-lhe o surgimento de novas comorbidades. Desta forma, causídicos, se faz necessário a criação de uma nova figura processual civilista que abarque e proteja os pacientes que encontrem-se nas condições aqui elencadas, que é e que foi batizada pelo nosso escritório por tutela provisória de urgência antecipada preventiva. Tutela provisória de urgência antecipada preventiva. De acordo com os princípios do artigo 648 do Código de Processo Penal, realizando-se uma exegese analógica e extensiva, percebemos que o Judiciário promove uma coação ilegal ao negar os benefícios requeridos e tutelados pelo artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, visto que não há justa causa em sentido lato para se condicionar a piora de saúde de pessoas para garantir um direito material, o direito do bem da vida. Portanto, nesta esteira, a criação da figura processual da tutela provisória de urgência antecipada preventiva se faz necessária para minorar os abalos psicológicos e evitar o surgimento de novas patologias. E vou além. Este novo artefato processual que criamos não trará prejuízos algum às partes, polo ativo, polo passivo, principalmente no que tange à reversibilidade da medida, visto que os pressupostos processuais aqui guerreados são os mesmos já existentes no Código de Processo Civil, só que antecipados de forma preventiva. As fundamentações jurídicas que sustentam esta tese já existem e são amplamente conhecidas pelos nobres colegas. Estão localizadas lá nos dispositivos das garantias fundamentais do Pacto de São José da Costa Rica, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, dentre tantos outros diplomas legais extravagantes, como a Resolução 2217 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, dentre outras.
Todavia, a adequação destas leis deve ser especificamente moldadas a cada caso em concreto, trabalhando-se as questões das condicionantes de piora clínica do paciente e ou demora para obtenção de um doador em casos de transplantes. Senhores, caso tenham alguma causa deste tipo em vossos escritórios, tentem apresentar este novo remédio processual jurídico que criamos em nosso escritório, a tutela provisória de urgência antecipada preventiva, costurando juridicamente as matérias aqui apresentadas, já que, infelizmente, o referido remédio processual preventivo não existe e não pode ser fundamentado em um artigo de lei instrumental em específico. Lembrem-se, e aqui eu já estou caminhando para o final da minha fala. Lembrem-se, senhores advogados, senhoras advogadas, lembrem-se, a melhor jurisprudência não é feita por juízes, mas sim por advogados corajosos que podem, pelo exercício do seu mistério, provocar o poder judicante para desatar o nó da injustiça que promovem ao condicionar a piora clínica ou a espera de um doador para a concessão de medidas protetivas à vida. Advogados e advogadas especialistas no direito em saúde, se atentem a essa nossa teoria e tentem aplicá-la, utilizando-se essas leis esparsas e extravagantes, costurando no caso em concreto, para que possa essa medida instrumental preventiva ser utilizada em vossos processos. E assim costuraremos a melhor jurisprudência em saúde desse país. Muito obrigado e até a próxima.